Hoje a gente vai então começar a falar do processador, tá? Capítulo 4 do livro texto. Então, o objetivo nesse capítulo é a gente entender um pouquinho de como funciona o projeto do hardware em si, tá? Então, não vamos estar falando num nível tão baixo quanto vocês viram em circuitos lógicos lá, né, em portas lógicas, VHDL, dependendo de que matéria fez. Vamos estar falando num diagrama de blocos, maior parte das vezes mais alto nível, mas ainda assim vamos estar falando da organização do hardware e tentando entender como é que esse hardware provê, né, para o software aquele conjunto de instruções que a gente estudou até agora. Então, até o momento, a gente viu lá no capítulo 1, né, uma introdução geral sobre a área, algumas noções de medidas de desempenho. E no capítulo 2 a gente estudou o conjunto de instruções. E no capítulo 3 a gente estudou aritmética, né, e estendeu um pouco o conjunto de instruções com algumas dessas instruções para aritmética, tanto de inteiros quanto de ponto flutuante. Bom, lá no capítulo 1, a gente viu que a gente tem alguns fatores que afetam o desempenho do computador, certo? Da CPU em geral. Esses fatores eram contagem de instruções, isto é, quantas instruções você está executando, o tamanho do seu ciclo de clock e a média de ciclos de clock que você levava por instrução. Então, a contagem de instruções, ela é determinada pelo conjunto de instruções que você provê e pelo compilador, né? Qual o código que ele gera para aquele determinado programa. Agora, o CPI e o tempo de clock, né, o período do clock, isso está diretamente ligado a como você faz o hardware, né, a como você implementa o seu processador. Você pode ter diferentes versões de processador que provém o mesmo conjunto de instruções. E cada um deles tem um desempenho bem diferente, apesar de todos proverem o mesmo conjunto de instruções. Por quê? Porque eles vão ter as outras características muito diferentes. Certo? Então agora a gente vai estar olhando fatores que influenciam no CPI e no tempo de relógio, né? Nesse capítulo, a gente vai olhar duas implementações. A primeira, que ele está chamando aqui de uma versão simplificada, tá? A gente vai estudar aí como é que você conecta os vários blocos de hardware que juntos vão conseguir executar aquelas instruções. No final, a gente vai analisar os fatores relacionados a desempenho que vão existir nessa primeira versão, quer dizer, coisas que você está fazendo que não são decisões muito boas, e propor uma versão mais avançada, mais realista, né, que usa aquilo que eu já comentei um pouco em outras aulas, que é chamado de pipeline, que é o que hoje em dia é a maneira que você vê de ser implementado os processadores que você encontra no mercado, tá certo? Então, com relação ao programa do curso, a gente
já destaquei, né, mas vale lembrar que a matéria da primeira prova vai até essa primeira versão aqui, que eu destaquei, que está escrito aqui como uma versão simplificada, certo? E a versão mais elaborada já é matéria da segunda prova. Não vai implementar função? Ele é muito parecido com o outro, tá? Na verdade, a gente vai ver em detalhes essas instruções que estão aqui. Porém, as outras que não estão aqui, você consegue fazer com uma variação muito simples do hardware que ele apresenta. Inclusive, alguns dos exercícios propostos por ele são, olha, agora tenta fazer essa instrução. Como é que você faria? É uma questão só de sinais de controle ou você precisa de algum fio a mais ou de alguma unidade a mais? E essa que você falou, acho que é um dos exercícios, se eu não estou enganado. Né? Ele explica o jump e o exercício é como é que você faria o JAL? Ou como é que você faria o JR? Entendeu? Então, a gente tem um subconjunto aqui de instruções. A gente já viu um subconjunto no capítulo 2. A gente não viu todas as instruções do MIPS. E aqui ele escolheu um subconjunto daquelas que é representativo, isto é, vai te dar uma boa noção de tudo que você tem que saber para conseguir projetar o processador inteiro. Então a ideia dele é, se você entender bem essas, depois você pega qualquer uma que ficou de fora lá do capítulo 2, pensa um pouquinho sobre ela e consegue modificar o hardware ou apenas criar sinais de controle que consigam executar a instrução que você está querendo. Tá? Então, o que a gente vai estar olhando aqui em termos de instruções? O que ele chama aqui, então, de subconjunto? Instruções de referência à memória, o load e o store. Instruções aritméticas e lógicas. Teremos, então, aqui 1, 2, 3, 4 instruções. Add, sub, end, não, 5, né? Add, sub, end, or e SLT. E instruções de controle, o back e o jump. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as tarefas, quais são os passos necessários para que você consiga realmente executar uma instrução lá dentro do processador. Então, aqui, assumindo que você sabe muito bem o que tem que fazer cada uma dessas instruções, a gente tem que começar a pensar agora o que meu hardware tem que fazer para conseguir efetivamente realizar essa tarefa. Tá certo? Então, qual que é a primeira coisa que acontece na hora de você executar uma instrução? Você vai ter lá o seu programa, como a gente já viu, vai estar guardado numa memória. Tá certo? E aqui, você então tem que, de alguma maneira, colocar isso para ser executado pelo processador. Então, sua primeira tarefa vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui dentro um cara chamado PC, que é um registrador. Dentro desse PC, eu tenho o endereço da instrução que vai ser executada, da próxima instrução a ser executada. Então, eu tenho que transferir a instrução da memória para o processador. Essa é a primeira tarefa para eu começar a pensar em executar uma instrução, isto é, carregar a instrução. Isso vai chegar aqui como uma sequência de bits. De quantos bits?
De quantos bits? 32 bits. Então, o processador vai lá, faz uma leitura na memória naquele endereço indicado pelo PC, porque ele recebe uma sequência de 32 bits. E agora? Agora, o segundo passo vai ser descobrir o que essa sequência de 32 bits representa. Então, o segundo passo vai ser uma tarefa que a gente chama de decodificar. Tá certo? Então, o processador sabe que o MIPS tem vários formatos de instruções, como a gente viu lá no capítulo 2. E ele sabe que você tem vários formatos, na verdade 3, né? Que nós estamos considerando aqui no livro, que é o formato R, né? O formato I e o formato J. Então, ele sabe que todos esses caras têm o que aqui no campo mais à esquerda? Tem um campo opcode de 6 bits. Não importa qual instrução seja. Então é por aí que ele começa. Todas elas vão ter esse campo aqui. Então agora você começa a entender aquilo que eu salientava lá. Olha, tem decisões de formato, tem decisões de lugar onde os campos estão, que para você que está simplesmente olhando programação em assembly, você pode não entender o porquê. Mas agora aqueles princípios que ele destacava lá no capítulo 2 de regularidade, de sempre favorecer o caso mais simples, etc., vai começar a ganhar sentido, né? Porque vários deles vão simplificar o projeto do hardware. Então, para descobrir onde está o campo opcode, que é o que ele tem que olhar para começar a descobrir qual é a instrução que ele vai executar, ele não tem que ficar procurando em vários lugares. Ele já sabe onde está. E já sabe que para todo mundo é igual. Então, vai ter um cara que vai receber esse campo opcode, vai olhar o valor que tem lá e vai começar a tirar conclusões do que é que ele tem que fazer com aquilo. Certo? Ao mesmo tempo, a gente não tinha só esse campo na instrução, a gente tinha vários campos. Depois, por exemplo, aqui, viam campos de registrador, certo? Aqui também. Então, o que acontece? Ele sabe que ele tem que pegar operandos e que esses operandos estão determinados por esses campos de registradores que tem no formato da instrução, né? Então, a próxima tarefa vai ser, olha, eu tenho que ler meus operandos. Então, vou pegar os valores que estão codificados nesses campos, naqueles campos de 5 bits, né? Nesse caso eram campos de 5 bits, e vou ler do banco para eu poder fazer a operação. Tá certo? E aí ele segue. Aí, dependendo de qual for a operação, ele vai lá e vai calcular um endereço. Ou ele vai lá e vai fazer uma soma. Ou ele vai lá e vai fazer uma comparação para fazer um salto depois. E assim por diante. Diferencia o quê? Pelo endereço ou pela memória. Porque é comum em organização de arquiteturas você ter uma memória separada para instruções e dados. Mas você pode ter, principalmente o primeiro nível, cache de instruções e cache de dados. Vem de memórias diferentes. Aí lá em cima, na memória principal, está tudo junto. Mas o endereço, tem uma faixa de endereços que é onde está seu código. Lembra que no binário lá tinha um segmento text, que é onde está guardado o código? Aquele segmento tem uma faixa de endereços. Esses endereços são os que aparecem no PC, para ele carregar lá. E a seção de dados tem outra faixa de endereços, que é os endereços que o linker e o compilador usam nos loads para efetuar as cargas de dados, né? Então, o endereço é que diz, né,
No endereço que está no PC tem que ter uma instrução. Porque se tiver outra coisa, nada funciona. Certo? Então, uma coisa interessante aqui, que você tem que entender, é que esses primeiros 2 passos, não importa qual é a instrução que vem, eu tenho que fazer. Certo? Mesmo porque eu não sei qual é a instrução ainda que eu vou ter que executar. Né? Então, esses 2 passos são iguais. Não importa qual instrução eu tenho que executar. Sim, mas nós vamos ver que é irrelevante. Vou chegar mais para frente e você vai ver que a leitura dos registradores em si é feita enquanto ele faz a decodificação. Por quê? Volta para o desenho que eu fiz aqui. Por quê? Porque se ele lê uma coisa que vai fazer muito problema. Ele não usa. Mas ele destino sempre está lá. O primeiro registrador sempre está. Onde é que está o destino? Não sei, né? É aqui, ó. Mas esse aí sempre é uma coisa que faz sentido. É sempre o registrador que você vai escrever. Não necessariamente. Mas então você não pode escrever nesse sem souber. Não, é só você não escrever. Ah, só ler. Nessa fase de decodificação? Sim. Tá? Então, não sei se todo mundo entendeu essa resposta, mas tem um ponto a mais aqui nesse segundo passo, que é o passo onde ele vai decodificar a instrução. O fato é, o conjunto de instruções é projetado para que, se você tem operandos que são registradores, todos os formatos, esse campo está no mesmo lugar. Certo? Então, não importa qual é a instrução, mas se ela tem que ler um registrador que ele chama lá no formato de RS, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Se tem que ler um RT, vai estar sempre no mesmo lugar. Tá certo? Então, por isso, ele vai conseguir adiantar essa leitura. Porque mesmo sem saber se ele precisa ou não ler, ele lê. Ah, não precisava, essa instrução não faz isso não faz sentido para essa instrução. Ótimo, ele não usa. Mas se precisava, ele adiantou o trabalho. Tá certo? Então, ele pode estar fazendo um trabalho que não é útil? Pode. Só que ele estaria fazendo nada. Então, no fundo, ele vai estar ganhando, porque quando for útil, ele já vai ter feito. Certo? E aqui vai entrar aquela noção que eu comentei em algum momento, em que eu vejo alguns alunos ter bastante dificuldade de entender isso. Que você pensa muito do jeito que você pensa o software. Você programando, você tenta bolar o hardware do jeito que você programa. E não é assim. O hardware é intrinsecamente paralelo. Você ligou, está tudo funcionando. Certo? Então vai ter um monte de coisa sendo feita que não precisa. Mas o fato é, você não está usando o resultado. Então, não faz diferença. O importante é você fazer as coisas que precisa o mais cedo possível. E ao mesmo tempo vai estar rolando um monte de coisa que não faz sentido, mas tudo bem. É só eu setar direitinho as coisas para que aquilo não seja usado. Mas se eu estou fazendo um branch, eu não estou usando as mesmas coisas do que se eu estou fazendo um add. É verdade. Então eu vou desligar tudo que é do branch e deixar só o que é do add ligado? Não, você não faz isso. O DataPath está ligado. O que você vai fazer é não usar as coisas sendo produzidas pelas unidades funcionais que geram coisas para branch. Você vai usar a de outras. Mas a noção de que tudo está ligado é muito importante para você entender o controle, como é que você controla a coisa. Né? Então, quando a gente for falar do controle, não vai ser só o aspecto, olha, eu tenho que ligar isso aqui porque minha instrução precisa disso. Eu tenho que ligar isso que ela precisa e tenho que desligar aquilo que ela não deve fazer. Desligar no sentido não de que a coisa vai power down. É desligar sinal de escrita, é desligar entrada de multiplexador. A coisa vai ser produzida, mas não vai ser usada. Então essa é uma grande diferença de
de você pensar um programa. Porque um programa você fala, ó, eu vou chamar essa função ou essa. Aqui não, todas elas estão rodando e produzindo coisas. Algumas fazem sentido, outras não. Tá? Então, os dois passos que eu discuti agora são os dois primeiros que eles destacam aqui. Ler a instrução, que é chamado de fetch, que é buscar na memória, e número de registradores. Leia os registradores a partir do banco, pegando os campos que identificam os registradores de leitura. Pode ser que isso não seja necessário? Sim. Mas o fato é, se for necessário, eu já fiz. Tá? E aí, nesse tempo, ele está descobrindo qual é a instrução, olhando o campo opcode e outros, né? Dependendo da instrução, não é só o opcode que ele olha, tem lá o campo funct nas aritméticas, que ele precisa olhar também. Então, olhando os campos que ele recebeu lá naqueles 32 bits, ele determina o que tem que fazer. Aí, a partir daí, você entra na parte do processamento que depende da classe de instrução. Certo? Porém, o conjunto de instruções é projetado pensando o seguinte. As classes de acesso à memória, todas as instruções usam basicamente a mesma coisa. A classe de aritmética, todas as instruções usam basicamente as mesmas coisas. Então, dentro das classes, a operação é muito parecida. Então, isso também simplifica bastante o projeto. No final das contas. Então, o terceiro passo aqui seria diferente dependendo de qual classe você está trabalhando. Agora, ele já sabe qual é a instrução. Tá? Então, se for uma instrução aritmética, ele vai usar... No fundo, a terceira fase é usar a LU. Tá? É executar alguma operação. Agora, qual operação depende da classe de instruções. Para que serve o resultado dessa operação que a LU está fazendo? Depende da classe da instrução. Então, se for uma operação aritmética, então isso é realmente o propósito da instrução. Né? A conta que a LU está fazendo é a conta que vai gerar o resultado final da instrução. Se for uma instrução de load ou store, o que você está fazendo nesse ponto é calcular o endereço. Você lembra lá o formato do load ou store? Então você tinha lá load, algum registrador aqui, vírgula, um determinado offset e outro registrador aqui. Certo? Então como é que você calcula o endereço que o load vai acessar? Qual é a conta que ele vai fazer aqui? Com mais ânimo, eu não estou escutando. Qual é a conta? Isso, mais isso, certo? O endereço que está guardado dentro do R4 aqui, no caso, somado com o offset 8. Isso é o endereço que o load vai usar. Então, é essa conta que ele está fazendo no terceiro passo. Certo? Oi. Exatamente. É um campo da instrução como outro qualquer, certo? É aquele campo imediato. Ele tira da instrução. E é a mesma ideia para o branch, né? O que o branch está fazendo nesse passo, ele está usando a LU para calcular o destino dele. Certo? Muito bem. Depois você tem outros passos, que também dependem
de qual instrução você está fazendo. Se você está fazendo instruções de acesso à memória, você calculou o endereço. O próximo passo é fazer o acesso em si. Certo? Se você está fazendo instruções de desvio, o próximo passo é, de algum jeito, fazer o desvio. Né? Olhar a comparação e fazer o desvio. Se for um jump, não tem comparação. É só montar o endereço e fazer o desvio de uma vez. Certo? E assim por diante. Então, nessa lista de coisas dele aqui, o importante é você entender quais são os passos principais aí que você tem que ter na cabeça. Os 2 primeiros servem para qualquer instrução e a partir daí você tem passos específicos para cada uma delas. Tá? Isso é importante entender não só pelo que a gente vai fazer agora, mas como vocês vão ver, na segunda parte do capítulo, quando a gente for tentar acelerar o processador, a gente vai dividir as instruções em fases de execução. E as fases de execução que a gente vai dividir são exatamente essas que a gente está discutindo agora. Então, isso aqui tem que estar bem claro para você entender as fases que a gente vai dividir o hardware depois. Tudo bem? Então, isso aqui seria um esboço, um diagrama da sua CPU, sem muitos detalhes ainda, tá? Um diagrama bem alto nível. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu contador de programa, meu PC, certo? Esse PC vai falar com a memória de instruções, né? Vai entrar aqui o endereço, vai sair aqui a instrução que foi lida. Essa instrução que foi lida vai ser usada os campos dela, cada setinha dessa aqui é um campo diferente, por exemplo, para você acessar os registradores que você precisa, né? Pode ser até 3, 2 fontes e um destino. Você vai ler então os operandos e esses operandos vão para a LU. Tá certo? Então suponha que você leu um edge. Qual vai ser o trabalho de todo processador? Então, primeiro ele faz leitura da memória de instruções usando o endereço do edge, né? Então, vai que o edge estava lá no endereço 1000 da memória. Então, entrou 1000 aqui e saiu uma string, uma cadeia aqui de 32 bits, que no fundo é o seu edge. Certo? Agora, suponha que esse edge era desse jeito aqui. Certo? Então, você soma o que está no registrador 4 com o que está no registrador 3 e guarda no registrador 5. Então, o que vai acontecer? De alguma maneira, você tem que ler aqui o registrador 4 e o registrador 3. E depois usar o registrador 5 para guardar o resultado. Certo? Bom, aqui, suponha que o conteúdo dos registradores é 10 vezes o número dele, para facilitar. Então aqui chega o 40 e aqui chega o 30. Certo? E o próximo passo é a LU fazer a conta. Aí ela vai produzir o 70. Produzindo o 70, o que eu tenho que fazer com esse 70? O que eu faço com esse resultado? Somei o conteúdo do 4 com o conteúdo do 3. E agora eu guardo no registrador 5. Então, o que eu tenho que fazer com isso aí é fazer esse 70 entrar aqui de volta. E aqui
vai ficar 70 para ser escrito no registrador 5. Certo? Entenderam a ideia? Muito bem. E depois? E depois? Guardei os meus 70 no registrador 5. E agora? Isso está sendo feito aqui, ó. PC mais 4, guarda de volta no PC. Certo? Tá certo? Muito bem. E isso é outra coisa que serve quase para qualquer instrução, né? Só não vai ser PC mais 4 se for instrução de desvio. Bom, então quer dizer que depois o PC vai passar para 1004, certo? Né? Palavras de 32 bits, então pula 4 bytes. E aí, e se tiver no endereço 1004 um load, então? Como é que seria a execução do load? O início é igual. Vai ler, vai entrar 1004 aqui, certo? Vai sair o load aqui, certo? E vai chegar ali no banco de registradores os campos correspondentes agora que precisa para o load. Né? Uma vez que a cadeia do load apareceu aqui, ela é dividida em campos, e aí vai aparecer registrador 5 aqui, registrador 2 aqui, tá certo? E alguma coisa aqui. Tá? Não tem no load o RD, certo? Então esse cara não me importa agora. Muito bem. Agora, qual uma diferença importante no uso do banco aqui entre o load e o add? Não entendi. Sim. Então isso é uma diferença importante entre o load e o add, mas em relação ao uso do banco de registradores. Eles têm uma grande diferença. Qual é? Não entendi? Só usa 2. Falta um complemento. Além disso, tem... O load só lê os registradores? Lembre-se, você tem que saber muito bem o que faz cada instrução. Não se esqueçam disso. O que faz o load? Pega o endereço que está no 5, no registrador 5, soma o offset 8, lê a memória nesse endereço e guarda o valor aonde? No 2. Aí, esse cara aqui, no load, ele é o quê? Destino. E no add, ele era fonte. Então, essa é uma diferença crucial que esse esboço de alto nível não explica como é resolvido. Tá? Mas eu só estou chamando a atenção, porque depois a gente vai ter que detalhar o hardware para resolver tudo isso. Na verdade, tem muita coisa aqui que não está resolvida. Né? Então, no fundo, você tem que ir lá, calcular o endereço. Como é que, então, o load vai calcular o endereço? Bom, deixa eu mudar para 6 aqui, só para eu poder seguir aquela regra de ficar fácil de entender.
Que aí eu falo aqui tem 60, você entende facinho. Tá certo? E agora, o que é que tem no conteúdo do registrador 2 que chegou ali? É isso que me importa? Para o load? Não é isso que importa para o load. O que é que o load vai usar como outro operando para fazer a conta dele? O 8. É por isso que para o load, ele vai usar essa linha aqui, ó. Ele vai pegar um pedaço da instrução, que é o imediato, aquele campo imediato, que está guardado o 8, e vai mandar para lá para fazer a conta. Tá? Então aqui tem outra coisa que não está claramente resolvida. Como é que eu faço para uma hora pegar o operando da LU de um lado ou do outro? Certo? Mas pelo menos a gente está exercitando para ver se vocês entendem o que cada instrução tem que fazer. Vai ser. Muito bem. Aí o load vai ter essa conta feita, tá certo? E vai entrar aqui o endereço. Por quê? Porque o load acessa a memória. Né? Ele vai ler da memória o valor que ele vai guardar no registrador. E aí o endereço vai fazer a leitura e o valor que tem que ser escrito no 2 é esse valor aqui, ó, que eu estou mandando em verde. Tá certo? Tudo bem? E aí você vai ter feito os passos do load. O endereço é o que foi calculado pela LU. Aí ele faz a leitura desse endereço e o dado que ele leu, ele manda por esse fio para o banco de registradores escrever no registrador 2. Certo? Bom, tem várias coisas aqui que eu falei que não estavam resolvidas. Então, uma delas é essa coisa de como é que eu tenho um fio recebendo coisas de vários lugares, como é que eu sei qual que está passando, né? Como é que uma hora um dado vem da memória, outra hora vem da LU para entrar no banco de registradores? Como é que uma hora o PC vem de um somador e depois vem de outro? Como é que eu escolho essas coisas? Bom, você não pode ir emendando os fios simplesmente. Você tem que ter um jeito de escolher o que vai passar, senão vai, né? Não tem como. E vocês viram lá em circuitos lógicos como é que você faz isso. Né? Você usa multiplexadores. Então, esses pontos que ele destacou em vermelho aqui, são pontos onde claramente você precisa de multiplexadores para você escolher o que chega em cada unidade funcional. O que chega como segundo operando da LU? O que chega como segundo operando da LU? Qual é o dado que vai ser escrito no banco? É o resultado da LU ou é o que veio da memória? Qual é o valor que vai o PC? É do PC mais 4 ou é o do outro somador que vai ser o que calcula o alvo do branch? Certo? Então, toda vez que você tiver escolhas, né, de operandos fontes aí para ser usados em alguma unidade, você tem que colocar o multiplexador. E aí o multiplexador, como é que ele funciona? Ele vai ter um sinal de controle e escolhe uma das portas de entrada para passar. Né? Então, sinal de controle. Palavra-chave aí. Né? Esse desenho não mostra como é que você controla a execução de tudo isso. Certo? Então vai ter que ter, de algum jeito, um circuitinho responsável por controlar esse negócio e setar os sinais de cada um desses multiplexadores coerentemente conforme a instrução que está sendo executada. Tudo bem? Sim ou não? Então aqui ele começa a mostrar isso. Certo? Então aparece
a unidade de controle aqui embaixo. E o que essa unidade de controle recebe como entrada? Recebe a instrução, né? Ela vai pegar ali para analisar o campo opcode, certo? Descobrindo qual é a instrução, ela seta os multiplicadores coerentemente. Então tem uma série de sinais aí que tem que ser setados para que a coisa funcione, tá? Por quê? Vamos ver se a gente entende. Volta aqui. Eu mostrei como funciona um add. Eu mostrei como funciona o load, por cima ainda, sem muitos detalhes de hardware, mas mostrei. Aí você entendeu a ideia. Mas aí eu faço uma pergunta. Tá bom. Agora está funcionando um load. A minha LU vai fazer uma conta. O resultado dela vai estar vindo nesse caminho laranja que eu desenhei aqui. E também vai estar entrando na memória. Certo? E o add? Então, quando eu fiz um add, o resultado eu queria que fosse direto para o banco. Quando eu fiz um load, o resultado da LU eu queria que fosse para a memória, para fazer a leitura para esse valor ir para o banco. Então, como é que a memória sabe se o resultado que está vindo da LU é um endereço que ela deve ler ou é algo que ela não é dela, que ela não precisa se preocupar, como no caso de uma instrução aritmética. Se você não fizer nada, ela não sabe e vai ler. Tá? Então, aí você olha aqui na memória e você vê que apareceram sinaizinhos aqui de main read e main write. Por quê? Porque se eu estiver fazendo uma operação aritmética, o resultado da LU não é um endereço que eu quero ler. Então, para que eu vou disparar um read da memória? Não faz sentido. Então, esse main read tem que estar em 0. Nunca lê e escreve ao mesmo tempo? Depende da memória, mas acho que aqui no nosso exemplo a gente pode assumir que ele não vai fazer isso não. O banco faz. Ao mesmo tempo, o que você quer dizer com ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, o mesmo clock. O banco de registradores faz isso. A gente vai ver. A memória, não. Mas para que você vai querer ler a memória? Entendeu ou não? Sim? Tá. Aí se não der nada, você reserva no... Ela não faz nada. Porque veja só, se você fizer só um bit, ou você escreve ou você lê, certo? Mas você não tem a opção de não fazer nada. E memória é custoso, de energia, de tempo, etc. Então você quer ter a opção de não fazer nada. Aí ela fica quieta, né? Você não dispara nem leitura, nem escrita. Bom, aqui nesse desenho já dá para ter uma ideia melhor de como funciona o branch também. Certo? Então, vamos fazer o mesmo desenho parecido com aquele que eu fiz lá no anterior para o branch. O que vai acontecer se for um branch? Bom, esse cara vai ter o endereço do branch, esse endereço vai entrar aqui, e aqui vai sair, então, o branch. Certo? E aí o que vai acontecer? Qual é o funcionamento de um branch? Então, como é que você escreve aqui back? Qual é o formato dele? Alguma coisa assim. Certo? Então, eu tenho 2 registradores e um alvo. O que eu faço com esses 2 registradores? Comparo para ver se são iguais. Se for iguais, eu salto. Então, o que o back vai fazer? Ele vai chegar aqui, vai fazer a leitura dos 2 registradores, vai usar a LU para fazer a comparação, e ele tem um fio 0 aqui, saindo. Tá?
esse fio 0 aqui que está entrando nessa porta AND é a chave de fazer o salto. Por que ele chamou de fio 0? Exatamente. Então a comparação dele é subtrair um do outro. Tá? Se o resultado for 0, os dois são iguais. Então ele tem um bit saindo da LU indicando toda vez que o resultado que a LU der for 0. Mas isso não é suficiente para indicar o branch, certo? Porque eu posso estar fazendo outra instrução que o resultado dá 0 e não é um branch. E aí, se eu saltar em qualquer... Exatamente. Por isso que tem o AND desse sinal aqui que vem da unidade de controle. Então, o que a unidade de controle faz? Ela olha o opcode. É um branch? Eu ligo esse sinal branch. Aí faz a conta. Se o resultado da LU der 0, liga o bit 0 da LU. Aí o AND vai dar 1. Se o AND der 1, eu vou vir aqui e o MUX vai escolher esse cara aqui para passar para o PC. Certo? E aqui vai estar o alvo do back, ao invés de estar PC mais 4. Tá certo? Então, isso aqui é o cálculo do alvo do back. Então, notem que o back precisou de um outro módulo para que ele faz duas contas ao mesmo tempo. Ele faz a conta da comparação e a conta do alvo. Certo? Como é que era a conta do alvo do branch? Como que o branch calcula o alvo dele? Onde ele vai saltar? Como é que o branch calcula isso? Tá nos bits ali? Tem um pouquinho mais do que isso, do que tá nos bits ali. Tem um pedaço que está colocado porque ele estava Não. Não, aqui é verdade. Você está falando jump. Você não está falando branch. Como é que o branch calcula o alvo? PC mais 4 é a próxima instrução. Não, PC mais a PC mais... Mais o imediato. O que é aquele imediato? É simplesmente o imediato? Então, esse hardware aqui não está levando em consideração aqueles vezes 4 que você tem que fazer. Ele ainda está simplificado. Em vez dele ter que estar colocando 0 nesse imediato, ele simplesmente não guarda o PC com 2 bits lá dentro, sendo que o PC sempre vai estar no 4. E aí só ficaria somando. Mas você tem um registrador de 32 bits, você não tem como ler menos que ele. Você está usando o PC para fazer um monte de coisa. Inclusive PC mais 4. Se o PC não tem os outros 2 bits, você ia ter que completar do PC, ao invés de completar o do imediato. Essas unidades aqui, ó, todas elas trabalham com 32 bits. Os campos da instrução, eles são estendidos. Lembra que eu falei de sign extend, não sei o que, quando eu estava falando do conjunto de instruções? Então, esses campos de 16 bits, é que esse desenho ainda não está detalhado o suficiente para isso. Mas você vai ver que vai ter alguma coisa no caminho que ele vai chamar de sign extend. E esse cara vai fazer virar 32 bits e, dependendo do caso, você ainda tem que fazer o shift de 2 para a esquerda. Shift de 2 para a esquerda é ligação de fio. Você liga o fio deslocado, não tem trabalho nenhum. É mais simples do que fazer um registrador diferente para o PC. Shift é simplesmente você liga 2 fios deslocados o negócio. Então é muito simples. É muito simples. Shift é super tranquilo. Então é a multiplicação de graça, né? É aquele caso que a gente já comentou. Quando você vai fazer multiplicação por potência de 2, você não faz multiplicação. Certo?
Então, nesse caminho aqui, deixa eu só completar o desenho aqui, ó. Vou destacar de outra cor. Isso aqui, ó, o que está vindo aqui é aquele campo imediato já ajustado para poder fazer a conta. Então, ele vai ser estendido para 32 bits e shiftado para ser multiplicado por 4. Certo? O mesmo serve para aquele do load. Né? Tem que ser mudado para 32 bits também. Mas não por 4. Como é que sabe, no caso da tem a Just, como tem a label, como que ele sabe quanto ele tem que mandar? Label aqui a gente escreve em assembly L1, mas isso é um número. Certo? Então esse é o offset. Ele soma isso ao PC. A gente programa e escreve a label. Sim. Aí na hora que roda ele vê onde está a label e já coloca isso em algum lugar, ou ele vai andando até encontrar o. Não sei se eu entendi, mas deixa eu dizer o que faz e ver se responde a tua pergunta. Você vai fazer essa conta, vai somar o offset com o PC mais 4 que está vindo ali, isso vai te dar o endereço do alvo. Você não tem que procurar mais nada. Você vai botar isso no próximo PC e ler aquele endereço direto. Certo, mas no caso da label, você não é um caminho inicial. Como você sabe esse offset? Quem calcula o offset que vai ser guardado dentro dos 32 bits? É o montador quando você faz o código. Sim, isso está pronto no binário. Isso vem ponto para o processador, não é ele que calcula. É o montador e o linker que ajusta os endereços. Certo? Essa conta está feita quando você monta lá o seu segmento de text do código binário. Aqui já chega a instrução pronta. Você colocou L1 no seu código fonte e tem uma anotação dizendo onde é o L1. Ele vê quantas instruções tem entre um ponto e outro. Ele sabe o tamanho das instruções. Não, mas ele sabe onde inicia. O que interessa para ele é a diferença. O que vem aqui é o offset, não quanto era o PC, certo? Ele precisa saber a diferença entre um ponto e outro. E somar isso no valor do PC, que é o que ele está fazendo aqui. É memória virtual, você não sabe. Depende da arquitetura também. Vai ser um jeito diferente de cada um. Acho que o MIPS sempre assume que começa no zero. O MIPS, ele sempre assume, mas isso é endereço virtual, não é real, porque não pode estar todos os programas no zero na realidade. Certo? Mas endereço virtual, se eu não me engano, o MIPS sempre assume que começa no zero. Exatamente. Então, o que interessa para ele é o offset. Eu estou aqui e eu vou para lá. Quanto eu preciso pular? Para cima ou para baixo? Quer dizer, offset negativo ou positivo. Aqui não importa. A memória virtual é resolvida para cima. O endereço chega aqui é físico. Acabou. Ou virtual. Tem aceleradores, mas aqui o processador não estamos falando disso. Certo? MMU, essas coisas, nós não estamos falando aqui ainda. Nós vamos falar de memória virtual no capítulo 7. No nível ali de gerenciamento. Oi? Sim. Vai ter a TLB, vai ter outras coisas aparecendo para fazer a tradução dos endereços. Capítulo 7? Não me lembro. Era capítulo 7 na edição 3. Não sei se na 4 ainda é o 7. Mas é o capítulo de hierarquia de memória. Acho que aqui é 5, não é 7 não. É o próximo, na verdade. Tá? Depois que a gente vê a construção do pipeline, a gente vai ver a construção da hierarquia de memória. Aí eu vou detalhar bastante como funciona esses caras aqui. Que aqui dentro do processador, na verdade, são as caches. Certo? Primeiro nível de cache. Tudo bem? Deu para entender, então, como funciona o back? Então, notem que em vários momentos eu tiro vantagem de saber que se a instrução tem determinado campo, eu sei onde ele está.
porque ele sempre está naquele lugar, né? Então, isso simplifica bastante o projeto do hardware, né? Se uma instrução add pudesse ter campos de registradores em lugar diferente do que uma instrução load, aí teria que ter mais multiplexadores, porque eu teria que escolher de onde, se é um load tem que vir de um lado, se é um add tem que vir de outro. Aqui não, a leitura dos registradores sempre vem do mesmo lugar. Certo? Então tá. Então, vamos tentar fazer um resuminho aqui. Passo 1, aliás, aqui eu vou pôr instruções add, load, e aqui é o passo. Passo 1. Para as duas, fetch. Passo 2. Decode e leitura dos registradores. Passo 2 também é decode e leitura dos registradores. Passo 3. O add usa a LU para fazer a conta em si, certo? O load também usa a LU, mas é para fazer o endereço. Então, vou escrever diferente aqui para você lembrar. É a LU que faz, mas é para calcular o endereço. Passo 4. O que o add faz? Grava, ele faz um write do registrador, destino. Passo 4, o que o load faz? O que o load faz? Como quarto passo. O que está faltando? Eu calculei o endereço. E agora o que eu tenho que fazer? Fazer o acesso à memória, né? Ler o dado realmente. Quinto passo. O que o add faz? Nada. O add já acabou. O que o load faz? Escreve no banco o valor que ele leu da memória. Certo? Então veja, tenho dois passos iguais, que são iguais para todas, e a partir do terceiro é específico para cada uma. Certo? Então, essa tabelinha aqui é que você tem que conseguir fazer para cada uma daquelas instruções. Para você entender o que está acontecendo do hardware que está ao lado aqui. Senão você não consegue entender o que está acontecendo no hardware que está ao lado. Então a gente analisou o back aqui com os desenhos em amarelo, e na tabelinha tem o add e o load. Se fosse o store, se fosse o store ao invés do load, faria diferença? Se eu fosse colocar mais uma coluna aqui, que fosse o store, eu vou ajudar. Esse passo é igual, esse passo é igual. O da LU, o que o store tem que fazer? O store também vai acessar a memória. O formato do store é igualzinho do load. Ele calcula o endereço do mesmo jeito, né? Então, o terceiro passo aqui também seria calcular o endereço.
E o quarto passo? O que o store faz depois de calcular o endereço? Não é ler o registrador de fonte, não. Onde que ele lê o registrador fonte? O segundo passo já leu o registrador fonte. Lembre-se que os registradores são lidos no segundo passo, não importa qual é a instrução. O quarto passo é escrever o conteúdo do registrador fonte no endereço que foi calculado. Isto é um acesso à memória também, só que agora é escrito. E o quinto passo? O trabalho do store acaba quando ele faz a escrita na memória. O store não tem nada para escrever de volta. Tá? Então aqui o store é igual o add, ele não tem quinto passo. Tudo bem? Então, para você entender os detalhes do funcionamento disso aqui, você tem que entender o básico de circuitos lógicos. Né? Estou assumindo que multiplexador não é novidade, que todo mundo sabe o que é uma porta AND, uma porta OR e tudo mais. Né? Então, se alguém fez circuitos lógicos muito tempo atrás e sentiu alguma dificuldade para ler esses diagramas, no livro tem um apêndice com um resumão de tudo que você deveria saber de circuitos lógicos. Tá certo? Mas eu não vou passar por isso aqui. Aqui tem uns 3 ou 4 slides só ressaltando os principais pontos. Você também vai ter que saber um pouquinho de máquina de estado. Tá? Vai ter que relembrar um pouquinho de como é que você faz controle. Certo? Mas não para esse daqui. Para o próximo. Bom, não sei nem se ele vai entrar nesse detalhe no próximo. Mas talvez apareça. Então estou deixando avisado. Talvez apareça. Porque se você pegar a edição 3, tinha um terceiro tipo de implementação do processador. Tinha essa que a gente está vendo agora, tinha o pipeline no final e tinha uma no meio, que ele tirou da quarta edição, que era uma implementação multiciclo. Essa usava muito máquina de estado para fazer o controle dela. Tá? Mas talvez não apareça nesse livro, porque ele tirou essa versão, porque não é um modelo já que apareça muito também. Hoje em dia o pipeline domina completamente. Bom, então o básico de Logic Design que tem aqui, né, é o que é um elemento combinacional, o que é um elemento de estado, né, então aqueles que você tem possibilidade de guardar os estados, né, os flip-flops, as coisas que no fundo são os componentes de registrador e memória, e tem os elementos combinacionais que são os caras que operam em cima do dado, né? Então, o elemento combinacional ele está funcionando o tempo todo e a saída é uma função do que está na entrada. Você mudou a entrada, muda a saída. Certo? Agora, o sequencial, né, ou o elemento de estado, é aquele que consegue guardar uma informação. E você tem um gatilho que faz com que ele troque a informação que está guardada dentro dele. Então, não é só mudar a entrada que muda a saída. Você tem que mudar a entrada e dar o gatilho, certo? E esse gatilho a gente costuma chamar de clock. Normalmente é ligado no clock. E aí você faz aqueles circuitos sensíveis à borda do clock, que é o que está sendo assumido aqui, certo? Então, ele dá exemplos de elementos combinacionais que vocês já conhecem, as portas lógicas, os multiplexadores, a ALU, né, os somadores e tudo mais. E ele relembra o funcionamento de elementos sequenciais, né, os elementos de estado. Então, armazenam dados. E você usa sinais de clock para escolher quando esses dados vão ser atualizados e fazer a sincronização do teu circuito. E isso é muito importante você entender
e relembrar. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem 3 sinais, o clock, o dado, né, e esse Q aqui, que é a saída. Né? Você tem bordas do clock, significa que você vai passar o dado para a saída. Lógico que a gente tende a pensar que é imediato, né? Mas se vocês já fizeram o laboratório lá de circuitos lógicos e viram direitinho, você tem atrasos envolvidos nos circuitos. Porque não é imediato, certo? Tem ali um tempinho que leva para fazer a borda do clock e o dado trafegar, o novo dado entrar no flip-flop e trafegar até a saída. Então é isso que ele está representando com essa setinha vermelha aí. E você também pode ter um registrador com controle de escrita, que, como nós vimos lá nos primeiros esboços do hardware, a gente vai ter coisas com controle de escrita, certo? Então, como é que isso funciona? Ele tem um outro sinal. Você tem o clock e um sinal de escrita. E você só tem escrita efetiva se der borda do clock e esse sinal estiver 1. Se der borda do clock, mas esse sinal estiver 0, não tem escrita. Né? Que é o efeito que a gente quer para desligar a escrita lá do banco e da memória quando a gente não quer que a instrução escreva. Certo? E por fim, como é que funciona então os circuitos com esse uso de relógio, né? Misturando lógica combinacional com lógica sequencial. Então, a lógica combinacional transforma os dados durante o ciclo de clock e os resultados são atualizados nas bordas. Né? Então, inicia o ciclo de clock, você pega alguma coisa aqui, processa e bota na entrada aqui. Quando der a próxima borda do clock, isso efetivamente é armazenado no próximo elemento do estado. Certo? Então, isso aqui é o que determina o tamanho que tem que ter o seu ciclo de clock. A quantidade de coisa que você tem que fazer ali, até produzir o resultado que vai ser guardado no próximo elemento de estado que está na tua frente, é o que vai determinar o período que você tem que ter no seu ciclo de clock. Se você colocar um ciclo pequeno demais, não vai dar tempo. E aí vai dar todos aqueles problemas de sincronização no circuito. As ferramentas, elas fazem um monte de testes, tem os análises, porque não... Você tem metodologias lá de projeto que o pessoal que projeta hardware usa. Porém, ali, né, calcular os atrasos bonitinhos, não sei o que, pegar tudo, é mais na análise na ferramenta mesmo, que aí ela vai passar algoritmos de otimização, etc., e ela vai te dar a resposta. Né? Então, isso aqui você vai fazer naquele nível VHDL, de card, você vai ajustar, fazer o ajuste fino do seu clock, e ela vai ver, né, ó, seu clock está muito pequeno, você tem que aumentar, porque esse pedaço aqui não cabe no clock que você pediu. Então, esse aqui foi só um resumão em 4 slides, né, de um pedaço ou boa parte do curso de circuitos lógicos. E quem precisar de uma revisão mais detalhada, aí tiver dúvidas, pergunta para mim, para o monitor, mas tem o apêndice C do livro, que tem em detalhes, né, como é a parte de circuito lógico de cada um desses elementos. Tudo bem? Então, o que a gente tem na data path, né, que em português é via de dados. Né? Você tem os elementos que processam, né, os dados e endereços, e você tem os elementos de estado que vão guardando esses resultados. Tá? Então, como é que ele vai apresentar aqui a construção do data path? Ele vai meio que incremental. Né? Como eu falei, a gente teve já alguns esboços ali do data path nos slides anteriores,
Só que tem vários detalhes que ele abstraiu ali para te dar a ideia geral. Então ele vai fazendo de forma incremental agora, incluindo todos os detalhes. Então, como é que é o Instruction Fetch? Esse é o pedacinho do DataPath que trabalha o Instruction Fetch. Então, o PC, registrador, 32 bits. Ligado à memória de instruções para fazer a leitura da instrução em si que vai aparecer aqui. Certo? Então, você tem incremento por 4 para calcular o endereço da próxima instrução. Tá? Então você percebe que assim que dá, né, atualiza o PC, dá a borda lá do clock. Ele já vai ter aqui o valor do PC sendo atualizado e fica prontinho aqui para escrever PC mais 4. Certo? Por isso que naquele outro desenho maior tinha uma outra linha lá chegando para ser opção de escrita no PC, porque se for instrução de branch não é PC mais 4 que deveria chegar aí. Certo? Mas pensando em Instruction Fetch, ele está preocupado só com PC mais 4 por enquanto. Então essa parte aqui não tem muito segredo, certo? E essa parte aqui? Então, eu tenho que fazer leituras de operandos, né? Ele consegue ler 2 operandos então ao mesmo tempo aí e fazer um de escrita, tá certo? Só que a escrita, na verdade, são 2 dados que entram, né? É o endereço, o número do registrador que tem que ser escrito e o dado que tem que ser escrito. Então, acaba aparecendo todas essas portas aqui. Então, você vê que pela notação que ele escolheu aí, quando ele tem uma entrada que é diferente de 32 bits, ele anota quantos bits é aquela entrada. E quando ela é de 32 bits, ele não escreve nada porque é o padrão, né? Ele assume como padrão. Tá? Então você tem aqueles 3 campos da instrução, né, que seria o RS, o RT e o RD, que são levados aqui os 5 bits de cada um para chegar no banco de registradores. E para a instrução do tipo R, né, que é a instrução aritmética, o que você tem? Você tem operação na LU. Né? O que tem a LU? A LU recebe 2 operandos que, na verdade, são os 2 caras que saíram daqui, né? Que vão chegar nela, para esse formato. E ela produz o resultado dela e produz esse bit 0 aqui, que é usado, como a gente viu, para fazer a instrução de branch. Então, esse cara é um bit só. E aqui ele vai ter um sinal de controle, que ele chama de LU Operation. Esse é o sinal que vai dizer para a LU o que ela tem que fazer. Né? Soma, subtração, operação lógica, AND, OR, certo? Então, por isso que você tem 4 bits aí. Ele vai usar esses 4 bits para codificar qual é a operação que a LU tem que efetuar. Eu esqueci de comentar aqui no banco, mas aqui está o bit de escrita, né? O sinal de controle que indica se o banco deve ou não escrever alguma coisa para essa instrução. Certo? Então,
Para uma instrução do tipo R, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer aquele fetch, vou ler os dois, vou fazer a conta na LU, vou ligar o readWrite, vou pegar o resultado da LU, escrever naquele RD ali e acabou a instrução. Então, para esse tipo de instrução, as duas principais unidades funcionais aí são o banco e a LU. Certo? E instrução de acesso à memória. Eu também tenho leitura de registradores, que é a mesma coisa do banco que a gente viu no slide anterior. Além disso, você tem o cálculo do endereço usando aquele offset de 16 bits que está codificado no campo imediato da instrução, certo? Então, isso aqui é formato I, né? E para fazer isso, ele usa a LU, tá certo? Só que ele põe lá, como eu falei que ele ia colocar em breve nos slides, ele põe aquele cara que faz a extensão do sinal, porque a LU trabalha com operandos de 32 bits. Ele usa a mesma LU. Então vai aparecer no circuito esse cara aqui, que faz a extensão do sinal. Bom, o load lê a memória. O store escreve a memória. Né? Então, ambos usam essa unidade funcional aqui, que tem uma porta para você colocar o endereço, outra porta para você colocar o dado, que vai ser escrito, se for uma escrita. E a porta que sai o dado que foi lido, se for uma leitura. Então, no fundo, dois sinais de controle para indicar se você escreve, se você lê nesse ciclo. E o sign e extend são duas coisas que esse tipo de instrução agrega àquilo que já apareceu para as instruções do tipo R. Tá? E branch instructions. Também faz leitura dos registradores. E aí ele compara os operandos usando a LU, então ele usa aquela mesma LU que a gente viu lá nos slides das instruções do tipo R. E aí vai usar aquele bit 0 que a gente já discutiu para determinar se ele salta ou não. Além disso, ele tem que calcular o alvo. Certo? Então essa é a parte que não tem nas outras instruções que a gente discutiu aqui nos dois últimos slides. O que ele tem que fazer com isso? Então, para isso, ele vai fazer a extensão do sinal daquele offset que está guardado lá dentro da instrução, multiplicar por 4 para alinhar com a palavra, e adicionar o PC mais 4 que já foi calculado. Certo? Então, já foi calculado por aquela fase lá inicial que eu mostrei que servia para qualquer uma delas, que era o PC mais 4. Como é que isso é feito? Então, agora um zoom, né, uma figura mais detalhada daquele pedacinho de cima do esboço do DataPath que ele mostrou nos primeiros slides. Banco, tudo bem. O que é importante aqui agora é você notar que da instrução que foi lida da memória, um pedaço dela está entrando aqui, sendo estendido, multiplicado por 4 e somado com PC mais 4. Isso aqui é o alvo do branch. E esse pedaço que está vindo aqui é o campo lá que a gente chamava de imediato no capítulo 2 do formato I, que é o que o back usa. É o mesmo campo que o load usa para fazer a conta do endereço dele. Certo? Então aqui ele está destacando que
Na verdade, fazer shift é só redirecionar os fios, certo? Não tem processamento envolvido. É só ligar os fios, deslocar o 2 para a esquerda. E fazer extensão de sinal também é muito simples. É só replicar para todos os outros bits o mesmo fio que vem no bit mais significativo do campo de 16 bits aí. Certo? Então, nenhum dos dois é muito atraso no seu processamento. É tudo bem simples de fazer. Com isso, a gente viu os elementos para fazer as aritméticas, as de acesso à memória e as de desvio de forma separada. Tá? Então, agora ele tem que pegar os elementos desse slide, desse slide e desse slide e conectar tudo. Certo? E ele vai chegar numa coisa que vai ter uma cara como essa aqui, não. Aquele slide que já tinha o... Perdi o slide que tinha o controle junto. Espera aí. Aqui. E vai chegar numa versão mais detalhada desse cara aqui. Certo? Vocês veem que aqui está faltando um monte daqueles sinaizinhos de controle que ele destacou para cada unidade agora. Então, como é que ele vai compor esse elemento? Então, a primeira versão dele tem uma característica muito importante aqui, que é a instrução vai fazer tudo em um ciclo. Tá? Então, esse datapath que ele está projetando aqui é um datapath monociclo. Todas as instruções rodam em um ciclo. Tá? Então, o que acontece? Você não pode dar mais de uma função da instrução para a mesma unidade funcional. Porque se todo mundo se a instrução inteira tem que se completar no final de um ciclo, não tem como uma unidade funcional ficar responsável por mais de um daqueles passos. Certo? Então, cada elemento do datapath só pode ter uma função e você vai precisar de memórias de instruções de dados separadas, por exemplo. Né? Você vai estar lendo a instrução e lendo um dado ou escrevendo um dado no mesmo ciclo. Você tem que usar os multiplicadores para conseguir alternar as fontes dos dados, como a gente já discutiu ali, né? Já destacou num slide anterior. Então, como é que você encaixa as coisas para fazer tipo R, load e o store? Vem a instrução aqui, certo? Então a parte do fetch está ali para trás, né? Que é igual para todo mundo, que ele fez no slide separado lá. E aí você conecta a memória na saída da LU e fica num desenho muito parecido com aquele esboço que ele colocou no começo. Mas agora já tem os detalhes que estavam faltando. Então, sinais de controle aparecem aqui. Certo? Então, qual é a função do reg-write? É determinar se o banco vai fazer escrita ou não para essa instrução. Qual é a função do LU source? O LU source é o cara que comanda esse MUX aqui.
né? E ele vai determinar se o operando que a LU vai usar é esse ou esse, que é a diferenciação entre um load store e uma operação aritmética. Então, se for tipo R, aritmético, vai ser esse operando que vai ser usado. Se for tipo load store, né, tipo I, é esse operando que vai ser usado. Certo? Então, esse LU source vai ser setado pela unidade de controle quando ele descobrir qual é a instrução. Ah, isso é um load. Então, esse MUX vai para 1. Ah, isso é um add. Então, esse sinal desse MUX vai para 0. O LU operation eu já falei, é o sinal que vai determinar qual operação que a LU vai fazer. Main write e main read também já discutimos. E esse main to reg é o quê? Main to reg determina o seguinte. Se for uma instrução do tipo R, qual é o dado? Então, no fundo, vamos ver o que ele tem que produzir. Ó. Ele vai produzir o dado que vai entrar aqui como escrita no banco. Certo? Tudo bem? Então, qual é o dado que tem que chegar se for uma instrução do tipo R? Que dado tem que trafegar essa linha laranja se for uma instrução do tipo R? Qual que é? Eu não escutei. A saída da LU. Isto é, esse cara aqui, ó. Certo? E se for um load? Se for um load, é esse cara aqui que tem que passar. Né? Então, o main to reg é se vai da memória para um registrador ou se vai da LU para um registrador. Essa é a ideia desse sinal. Certo? E se for um store? E se for um store, qual o valor desse MUX? Tanto faz porque você não liga o reg write, certo? Certo? Então, lembre-se, se for um store, vai ter coisa passando nesse fio. Isso é hardware. Vai ter alguma coisa chegando na porta de escrita do banco. Você só não vai estragar porque você vai desligar o sinal de controle e não vai escrever. Se você esquecer de setar o reg write, você vai fazer bobagem. Certo? Então não é que num store não vai ter nada passando nesse MUX. Sempre vai ter alguma coisa passando nesse MUX. A questão é se você vai usá-la ou não. Certo? Oi. Isso. Isso não está aparecendo ainda, mas vai aparecer. Sim. Então a pergunta do colega é: load tem registrador de destino em qual campo? É RT, como eu já destaquei lá atrás, né? E a aritmética tem registrador de destino no RD. São campos diferentes. Então, como é que isso aqui tem só uma entrada? Qual é o campo que ele põe ali se o load usa um campo e o add usa outro? Então, esse desenho ainda não está completo. Tem que ter uma escolha ali também sobre isso. Certo?
Tudo bem? Colocando o fetch e a parte do branch, você chega nesse data path aqui. Certo? Então, o que apareceu aqui com relação ao slide anterior? Apareceu essa parte aqui, que é o instruction fetch, que faz a leitura da instrução UPC mais 4. E apareceu essa parte aqui, que é o cálculo do alvo do branch, né? E apareceu um novo sinal de controle, que ele chamou de PC source. Isto é, da onde vem o valor que vai ser o meu próximo PC. As opções são PC mais 4 ou o que foi produzido a partir dos campos do branch. Então, aqui tem outro exemplo do que a gente acabou de falar em relação ao store. Entre uma instrução que não é um branch, o que está acontecendo aqui? Está chegando alguma coisa nesse shift, está chegando alguma coisa para ser somado e está produzindo alguma coisa que fica parado nessa porta aqui. Só que você vai setar o MUX para pegar esta daqui e vai pegar PC mais 4. Mas esses caras estão produzindo o resultado deles, com dados que não fazem sentido, mas estão. Do mesmo jeito lá que eu falei do MUX, que você tem que ligar o read write, senão você vai fazer alguma coisa errada. Então aqui, se você não tiver esse sinal de controle, você também vai fazer uma coisa errada, não tiver ele setado corretamente. Certo? E aqui aparece aquela decisão aqui no operando fonte da livro. É o RT da instrução aritmética ou é o imediato do load e do branch? Desculpa, do load e do store. O imediato do branch está indo lá para cima. Vai ser usado lá em cima. O branch também usa 2 registradores aqui para comparação. Tudo bem? É simples? É lógico, né? Dúvidas?